Paz seja convosco, amém? Glorifico a Deus pela sua vida, pela sua predisposição em acordar, estar na casa do Senhor, aprender um pouco mais dele. Cada dia que passa, nós nos achegamos mais a Deus, se não em conhecimento, em tempo. Pastor amigo meu estava comentando que há um mês, 2 meses atrás, aquela artista pequenininha lá, que agora não é mais tão pequena lá, a Maísa lá do SBT, estava fazendo aniversário. E aí disse que uma fã mandou uma mensagem para ela, falando assim, perguntando para ela assim, a gente tem que comemorar um dia a mais de vida? Ou a gente tem que se entristecer porque é um dia a menos de vida? E aí ela disse que a Maísa ficou meio em crise, acabou o aniversário e tudo. Para nós cristãos, esta é uma realidade que nós temos que pensar. Cada dia nosso aqui na Terra, ele é um dia a mais ou um dia a menos para que nós possamos ver o nosso Salvador? Quando você entende essa dinâmica, a sua vida ela fica menos pesarosa. E aí você entra em dilemas como o do apóstolo Paulo, em que ele fala, eu não sei se é melhor eu ficar vivo ou se é melhor eu morrer. Se eu ficar vivo, eu vou estar fazendo a obra do Senhor, eu vou poder estar sendo útil. Mas se eu morrer, é muito melhor, eu vou para perto do meu Senhor. Isso não quer dizer que você tem que buscar a morte, não é isso. Mas que nós temos que entender que cada dia de vida é um privilégio que nós temos de viver aqui, mas que nós, cada vez mais, nós nos aproximamos do nosso Senhor, em que não vai haver dores, não vai haver dificuldades, em que nós vamos viver. É claro que, além da graça, além da soberania, que é a totalidade da nossa bênção, nós temos que entender que nós temos que ter um propósito de vida aqui na Terra. A nossa vida aqui na Terra não pode ser algo simplesmente que você passa, entendeu? E você não faz nada, você não aproveita nada, você não cresce em nada, você não tem contato, você não ajuda ninguém, você vive em prol apenas de você. Você está enganado. O nosso discurso não é um discurso tão fácil de ser engolido, mesmo para aqueles que já caminham conosco já há algum tempo. Não é um discurso fácil de ser engolido, porque é como se você não tivesse a oportunidade de relaxar a musculatura nunca. E sempre você tem que estar em atividade espiritual, porque quando você relaxa, o que acontece é que você toma cada bordoada da vida, que você fica dificultoso de se levantar novamente e continuar marchando. E o Senhor, Ele continua exigindo. Eu estava aguardando vocês chegarem, eu estava olhando, eu acabei de dar um módulo de teologia lá, e aí eu implantei na faculdade o conceito da avaliação dos professores. Interessante, um aluno escreveu assim, eu gostaria que o professor fosse, eu gostaria que o professor fosse um pouco mais rígido nas avaliações. Eu falei, que estranho, né? Nunca pensei nisso. Poder dar mais tarefas para casa. Imagina eu passar isso pro resto da sala de aula. Que o cara está reclamando porque ele não está recebendo tarefa para casa. Mas é esse o pensamento. A pessoa quer mais, eu quero conhecer mais, eu quero entrar mais neste meio. Eu quero viver mais isso. Eu não estou tranquilo e satisfeito com o que eu vivo. Eu não estou tranquilo e satisfeito com o que eu estou vendo. Se você for olhar, tenho conversado bastante com a Rosângela em relação a isso. Se você for olhar dentro do âmbito, e eu quero dizer para você que nós não somos a única igreja aqui que tem Deus e nas outras não tem nada disso. Eu estou dizendo que quando você olha para o que tem sido pregado e o que tem sido falado, é tudo menos a palavra de Deus. Então se fala sobre filosofias, sobre ideias, em que quando você vai é gostoso. Mas o que acontece é que você não fica preparado para as situações da vida. A situação da vida, ela não simplesmente vai falar assim, olha, porque a Diane está cansadinha, então agora eu vou dar uma pausa para ela. Não, é aí que ela bate. As situações, elas são assim. E a nossa vida na Terra é uma vida de preparação, em que dia após dia nós estamos lutando e guerreando, e para isso nós estamos aqui.
enquanto essas portas estiverem abertas, o meu objetivo aqui é dar elementos para que você lide com as situações, para que você tome decisões de uma maneira pautadas na palavra. Eu falava ontem para as crianças, estávamos fazendo a nossa aula de batismo, e eu falava com elas, o meu objetivo é ensinar vocês a tomar uma decisão correta. As situações, cada vez mais, elas tendem a fugir do nosso controle. E se nós não temos elementos para tomar as decisões certas, nós vamos pender para o nosso coração, e as decisões elas vão ser erradas, e há consequências. E na área espiritual, a consequência ela é eterna. Gostaria muito de trazer uma palavra doce para você, de falar, olha, eu estou vendo um anjo aqui, entendeu? Vou fazer uma ativação profética, Deus está mandando te dizer, mas eu não posso fazer isso, no mínimo eu estaria sendo covarde com você. Pode ser que você não tenha a igreja mais confortável, não tenha a maior alegria, entendeu? Mas uma coisa eu procuro fazer, eu tento fazer nas minhas limitações, nas minhas falhas, que é dar elementos para você. É que você tome decisões de uma maneira correta. Converso bastante com a Sheila em relação a isso. O objetivo do advogado não é mandar o cara fazer nada, e sim falar assim, olha, esse caminho aqui é um caminho que é mais tranquilo, esse caminho aqui ele vai ser mais dificultoso. Na aplicação financeira a mesma coisa, olha, se você não quer risco, você vai por aqui. Se você quer ganhar um pouco mais, mas tem um risco, é aqui. Essa é a função. Essa é a função. E nós estamos estudando o livro de Abacuque, um livro de um homem que viveu há mais de 2.500 anos atrás e que tem muito a dizer e ensinar para nós. Porque as situações que ele vivia não eram situações de WhatsApp, nem de Facebook, nem de fake news, mas eram situações reais que você enfrenta no seu dia a dia. Então o estudo da palavra de Deus não é algo antigo, não é algo que está perdido no tempo, pelo contrário, é algo que tem muita aplicação nos dias de hoje. Semana passada nós estávamos finalizando Abacuque capítulo 1, verso 4, e nós falamos que o Senhor ouve as reclamações do profeta e fala, você tem razão. Será que Deus, na situação do nosso Brasil hoje, ou na situação que você passa, e você fala com Deus, será que você não está ouvindo? Ele fala, eu concordo com você? E o profeta ouve aquilo que Deus concorda com ele, e essa situação deixa o profeta desarmado. Se Deus aparecesse para você hoje, numa manifestação teofânica, numa nuvem ou num carro em chamas, né? Pode ser uma coisa mais contemporânea, né? Não teu carro pegando fogo, mas o carro em chamas assim, e você encosta nele assim, você fala assim, olha, o carro está pegando fogo. É uma coisa que pode acontecer, aconteceu no passado. Ou o carro está pegando fogo, mas ele não se consome. Vou chegar lá perto. Aí Deus fala assim, tira a tua sandália da arezo. Porque você não pode pisar aqui, que é solo santo. E ele fala, o que você está passando, o que você está reclamando, eu tô a par. Como é que você fica? Como é que é a nossa situação? Essa é a situação do profeta. Ele está reclamando de uma situação, e Deus fala, eu sei, e eu concordo com você. O Senhor conhece e simpatiza por aqueles que estão rodeados pelos perversos. O Senhor, ele está vendo a situação de pessoas que estão querendo agir dentro de uma forma correta e aqueles que não estão. A mídia, ela nos envolve de tal maneira que nós não sabemos o que é verdade, o que é mentira. Porque se apresentam só apenas o que quer se apresentar e não é o que é a verdade. A gente fica refém das informações. Mas o profeta está falando com Deus. Deus não é refém das informações. E ele fala, o que você está falando é verdadeiro. Nós tratamos no verso 5, em que Deus inicia o seu discurso com o profeta, falando para ele, não, olha, eu vou pensar, não, vede e olhai, o que eu vou fazer? Avisa para o povo que eu vou agir. Não tem uma fórmula macia de falar isso. Deus fala, se prepara. Estão reclamando? Se prepara. As pessoas reclamam. É a saúde. Está um caos. Deus, ele pode falar assim, tá bom,
eu vou destruir todos os hospitais. Não, Deus, não é bem assim. Cuidado com o que você pede. Deus, ele toma as decisões dele de uma maneira, muitas vezes, bruta, porque nós precisamos dessa ação bruta. Esse tempo de algodão doce, para nós, muito mais aumenta o nosso diabetes ou colesterol, qualquer coisa desse tipo aí, do que nos faz sermos cristãos melhores. O profeta havia apresentado um problema e a resposta divina é: eu vou quebrar tudo. Parece música de funk. Eu vou quebrar tudo. Eu vou acabar com tudo. Ordena-se ao povo pactual de Deus que assista a tempestade. Olha e vê o que eu vou fazer. Deus, ele está prestes a agir assim no nosso Brasil. E quando Deus agir, não é porque você é cristão que você vai ficar fora desse vendaval. Você também vai ficar. Você está dentro dessa tempestade. Dentro dessa destruição que Abacuque 1,5 fala, Deus está falando, vai sobrar para todo mundo. Vai sobrar para todo mundo. Em Salmos 48:11 falava sobre o juízo de Deus sobre o povo de fora. E aí o texto de Abacuque está falando sobre o juízo sobre o povo de dentro. Nós falamos na semana passada de uma forma bem dura, que o reflexo da sociedade hoje é a minha falta de vergonha na cara de fazer alguma coisa, de dobrar os meus joelhos, de investir tempo nas causas que não dizem respeito unicamente a mim. E o reflexo da sociedade é a sua e a minha apatia. Nós somos apáticos cristãos. Cristãos dominicais, entendeu? Mas no sentido literal da palavra. O que nós temos feito na nossa vida, na nossa família, no nosso círculo de vida, para que essa sociedade ela seja um pouco melhor? A resposta é nada. É nada. É por isso que ela está assim. E Deus está falando assim para eles: eu vou destruir tudo. Abacuque 5 está falando: eu vou destruir tudo. Deuteronômio 28, quando eu falei esse texto, a irmã dos reis abriu os olhos. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. E Deus está falando com os crentes. Nós vamos ser perturbados, incomodados. Seja uma dor física, como o André tem, a Diane tem. Seja alguma dificuldade mental, seja um esquecimento, seja um cansaço. Ele está falando: eu vou abater vocês dessa forma, para ver se você desperta. Porque a ação de Deus, a destruição de Deus não é uma destruição sem sentido. A destruição de Deus é para ver se desperta, se as pessoas acordam e saem dessa apatia. O profeta havia orado desejando algum tipo de purgação do elemento perverso da nação. E é muito fácil: Deus, tira o joio do nosso meio. Claro que eu sou trigo, né? Nunca que você vai se colocar em meio ao joio. E Deus fala: eu vou fazer uma destruição completa. Vocês, igreja, não despertam? Que tal eu fechar os templos? Que tal eu proibir de haver o cristianismo? Que tal eu proibir vocês de carregarem a Bíblia? Que tal isso? Quem sabe vocês despertam. Abacuque 1,6 é o primeiro verso desta semana. Abacuque 1,6. Mais uma vez, só para registro, Rayane e Felipe, não se incomodem com a Helena. Todos nós já fomos crianças, tivemos filhos, e esse é um tempo de adaptação. E se você se incomoda com os gritinhos da Helena, ou isso está tirando sua atenção, quer dizer que você tem que prestar um pouco mais atenção no que eu falo, ao invés de ficar prestando atenção nela, na carinha lindinha dela e tudo mais. Chega mais cedo, converse com ela, brinca, pega, no intervalo, senta com ela, dá uma folga para os pais, tá? Abacuque 1,6. Deus, ele continua o discurso dizendo: pois Deus falando eu, esse eu podia inclusive, pois eis que suscito os caldeus. Mas não eram babilônicos? Ou eram os caldeus?
Entenda que a nação babilônica, ela era uma nação próspera naquele momento. E o que acontece perante uma nação próspera é que as pessoas elas migram. Ou no caso dos babilônicos, aqueles que eram escravizados, eles eram separados. Se você for em São Paulo, você vai encontrar bairros específicos em que você vai encontrar alemães, que você vai encontrar japoneses, que você vai encontrar sírios, que você vai encontrar chineses. E lá não era diferente. Então, esses caldeus, eles estavam numa região da Babilônia e muitas vezes se chamava aquele povo babilônico de caldeus. Tá? Então, suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. E aí Deus começa a falar quem ele vai usar de instrumento de juízo. Detalhe para você aprender um pouquinho. Deus nunca levanta um juízo sobre a sua vida com uma pessoa doce. Então a pessoa que ela é amarga na sua vida é instrumento de Deus para fazer juízo na sua vida. E não é o diabo, não adianta você falar está amarrado, não adianta falar. Porque você tem que aprender uma lição. Tem gente que tudo que acontece a ele é o diabo. É o diabo. Tem vezes que eu me acho advogado do diabo. Entenda que Deus não tem como tratar da minha vida e da sua vida. Não é que Deus não tem incapacidade, não é isso que eu estou dizendo. A forma de Deus agir comigo e com você é colocando mala conosco. Porque a gente aprende. Enquanto aquela pessoa está te importunando, ela está moldando o seu caráter em uma série de aspectos. Não quer dizer que você tem que amar aquela pessoa, não é esse sentido. Entendeu? O sentido em que Deus está usando aquela ferramenta. E Deus levanta quem para trazer o juízo sobre o povo de Israel? Os caldeus. O título deles é Nação Amarga e Impetuosa. O termo traduzido por caldeus é usado regularmente no Antigo Testamento para esse império neobabilônico, ou o comecinho do império babilônico, em que ele estava sendo formado. Ele foi fundado por um cara que não é o Nabucodonosor, mas é o Nabopolassar. Polassar é o antecessor de Nabucodonosor. Nabopolassar. Esse homem, ele estava na região entre 605 a.C. e 626. Então, por 21 anos, ele foi o líder daquele povo babilônico. E alcançou seu poder máximo, o poder babilônico, através de Nabucodonosor, que reinou, pega o cetro da mão de Nabopolassar em 605 e vai até 562 a.C. Eles eram especialmente a preocupação central da profecia de Jeremias, visto que constituíam eventualmente a nação que levou Israel ao cativeiro. Então, quando Jeremias profetiza, ele está falando dessa nação que inicialmente se chama de caldeus e depois toma esse nome de Babilônia. É bastante notável observar como foi rápida a ascensão dessa nação ao poder. Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que impérios, eles não somem de uma hora para outra. Eles perduram por muito tempo, em especial naquela época, os impérios eles duravam dinastias. Quando você pensa na dinastia chinesa, você fala em séculos, em milênios, em que uma família, um grupo domina. Mas nesse contexto, a gente vê uma Assíria que estava no topo, ela cair de uma vez. Pá! Porque Deus tinha um propósito, era com os babilônios e não era com os assírios. E Deus dá um basta. Em menos de 20 anos, aquela nação que estava no máximo, lembra, na década de 70, mais ou menos, a Guerra Fria, em que se olhava Estados Unidos como aquela grande potência, na União Soviética, aquela grande potência. Imagina que de um dia para o outro não se ouve mais falar de uma nação como essa. A comparação era similar aqui. A Síria estava no topo,
e cai para a ascendência da nação babilônica. É bastante notável observar como foi rápida a ascensão desta nação ao poder, a extensão do seu domínio, e igualmente rápido o declínio dessa Babilônia também depois, quando ela cumpriu o seu papel. Ela também sobe muito rápido, domina. Você tem que entender que eles não tinham carro, não tinham avião, não tinham internet. Fica difícil para a gente hoje imaginar. Mas a conquista de uma terra lá em Goiânia não era uma coisa que acontecia rápida. O povo tinha que se deslocar. Era um tempo. Se você fosse passar por uma outra nação de barco, eram 3 meses, 6 meses. Era muito tempo. Então, da mesma maneira que a Babilônia sobe rápido, também ela cai. Esse incidente internacional ressalta bem a soberania da mão divina em erguer e também derrubar. Deus está mostrando nesses pequenos versículos nesse pequeno profeta, que ele faz o que ele quer, ele faz de forma rápida. O que nós estamos vendo hoje dentro do ambiente de Brasil, ele pode mudar assim, como também pode destruir tudo assim. Em que nós estamos sentados bonitinhos aqui, a economia, apesar de não estar estável, você tomou seu café, você tem roupinha, você teve algum tipo de transporte, e que de um dia para o outro pode ser, bum, acabou. Só você olhar para a Venezuela. Olha para a Venezuela e vê quanto tempo, desde que eles estavam numa condição estável, porque eles são um país produtor de petróleo, estável dentro de um contexto mediano, numa situação que não tem nem papel higiênico, em que as pessoas elas fogem do país para entrar no Brasil, para viver em tendas e falam, aqui é muito melhor. Essas coisas acontecem muito rápido. O pastor meu lá de São Paulo, ele falava assim, as coisas mudam, e quando mudam, mudam rapidamente. Você pode não ter o tempo que você acha que você tem para tomar suas decisões. Esse incidente internacional ressalta bem a soberania da mão divina em erguer e também derrubar. Quem poderia acreditar que uma entidade virtualmente não existente, como Babilônia, poderia conquistar a capital da Síria em 614, Nínive em 612, a mesma Nínive de Jonas depois, Arã 610 e todo o caminho, todo o poderio do Império Faraônico em 605. Eles se tornaram os dominadores do mundo sobre a Síria, Palestina, Egito, sendo que 20 anos antes ninguém sabia que eles existiam. Mesmo no contexto pessoal, se você começar a se desenvolver em uma área de comércio ou industrial ou qualquer coisa, demora para que as pessoas venham a te conhecer. Quando nós começamos o nosso trabalho na Igreja Cristã Semente de Vida, lá na casa da filha dos reis, há 5 anos atrás, ninguém nem ouvia. Hoje já tem pessoas que falam. E aí o que acontece? Isso demanda tempo. Por mais que a gente queira que a coisa cresça, as situações mudem, elas mudam no tempo de Deus e não no nosso tempo. E Ele cumpre os seus propósitos e desígnios segundo a sua vontade no seu tempo. Quem diria que esse povo, 20 anos antes, nem mesmo se sabia que existia. No entanto, da mesma maneira que essa energia cresceu, ela se dissipou. Porque em 539, entendendo que Nabucodonosor ele ficou até 562 no poder, em 539, menos de 30 anos, fez com que Babilônia deixasse de existir. Jeremias 29:10, abre aí. Jeremias 29:10. Por que Babilônia caiu tão rápido? Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Babilônia cumpriu seu propósito? Cumpriu. O profeta foi um instrumento de Deus falando que eram 70 anos? Falou. O que aconteceu com a Babilônia nos 70 anos? Acabou.
Que coisa mais doida. Eu não estou falando em adivinhar os números da cena. Eu estou falando de um profeta que estava vivendo uma situação e ele fala, em 70 anos vai acabar o cativeiro. E aí, para que isso acontecesse, Deus ele pega uma foice e acaba com a Babilônia. Levanta Ciro, rei da Pérsia. E aí a gente lembra, Ciro, rei da Pérsia, foi aquele que permitiu que Esdras e Neemias, saíssem. Os caminhos do Senhor entre as nações de fato são assombrosos. Deus ele tem muito mais autoridade e poder do que você imagina. 20 anos, levanta. 70 anos, acaba, porque ele quer cumprir o propósito dele. Por que não foi com a Síria? Por que não foi com a Babilônia? Porque ele é Deus e ele falou, eu não quero. Acabou. Quem sou eu? Jeremias, em outro texto, fala, quem sou eu para contender com o oleiro? Quem sou eu para dizer com aquele que me fez? Não é assim. Não é desse jeito. O que você está vivendo, o que nós estamos vivendo, é exatamente o que está dentro dos planos de Deus. Piorado um tiquinho, porque nós somos cabeça dura e as consequências dos nossos atos geram em nós dores e dificuldades. Os caminhos do Senhor entre as nações de fato são assombrosos. E realmente notável observar a clareza do anúncio a respeito do instrumento designado para o juízo divino. O controle do Senhor sobre as nações é tão imenso que Ele ordena a sua ascensão e a sua queda de acordo com os seus planos e propósitos e ponto final. Se Ele rege e controla nações, o que diria em relação à sua vida? Ele pode decidir dispersar o seu povo entre os ímpios como uma maneira de escolher para si um povo dentre as nações, como Ele pode escolher colocar sobre a sua vida uma enfermidade séria para você se render aos pés dEle. Toda enfermidade é ação de Deus, não é. Você não exercita, você não tem boas noites de sono, se alimenta que nem um jacu, e aí você quer o que de consequência? O que de consequência? Gostou do jacu? Não? Jacu, um cara tonto, porque a gente sabe que a coisa não é boa. Nós tivemos um seminário que eu ajudei a coordenar agora nessa semana, em que era sobre abuso sexual. E aí achei interessante, eu passei lá o formuláriozinho de avaliação do seminário, aí uma pessoa escreveu assim, não ofereçam refrigerante. Eu fiquei olhando, falei, ele não falou de uma coisa teologia, ele não falou de luz, não, ele falou assim, não ofereçam refrigerante. O cara está entendendo o quê? O consumo de refrigerante, ele é nocivo. Então, não tem sentido você oferecer, por mais que a gente goste, é nocivo para a sua saúde. Dependendo da quantidade que você consome, vai acabar com você. E aí depois você vai e fala, Deus, me livra dessa diabetes, me livra disso, me livra daquilo. Não, quem cavou a coisa foi você. Não adianta pôr a culpa no diabo. Não adianta. O controle do Senhor sobre as nações é tão imenso que Ele ordena sua ascensão e sua queda de acordo com seus próprios planos e propósitos. Ele pode decidir dispersar o seu povo entre os ímpios como uma maneira de escolher para si um povo dentre as nações. Contudo, essa dispersão ocorrerá em perfeita coordenação com o seu tempo, em seu próprio povo, em que seu próprio povo está pronto para receber o juízo por causa da sua persistente rebelião ao longo dos séculos. Enquanto você fica sendo rebelde, Ele executa o juízo. Vamos ver quem é o braço mais forte. Ele põe o bracinho dele em cima da mesa assim. Vamos brincar de cabo de braço. Como é que é? Queda de braço? Vamos ver quem ganha? E você fala, eu vou continuar tentando. Ele fala, tenta. Tenta. Não tem problema não. O instrumento do julgamento de Deus. Depois de preparar o povo para a revelação desse instrumento de juízo, Ele identifica a nação que deverá julgar o seu povo.
as características que são apresentadas em relação a esse povo: amarga e impetuosa. Não apenas uns indivíduos isolados, mas essa nação inteira. Não é uma pessoa que pensa assim, é o grupo, é a massa, é todo o exército pensa assim: nós temos que conquistar e destruir. Algo que a gente vê dentro da condição do nazismo, em que aquelas pessoas parecem robôs. Elas compraram a ideia e vão às últimas consequências. Não apenas uns indivíduos isolados, mas essa nação inteira pode ser caracterizada como irritadiça e amarga. Como uma ursa cujos filhotes foram roubados, essa nação poderosa ataca irracionalmente em todas as direções. Enquanto as pessoas estão tentando fugir, eu estou fugindo, corre e mata. 2 Samuel 17, verso 8. Continuou Hussai. Hussai era um conselheiro de Davi. Bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes, e estão enfurecidos como a ursa do campo, roubadas dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. E esse Hussai está falando Davi e esses homens de guerra que estão com ele. Eles compraram a ideia de tal maneira que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Em certa passagem aparece que um dos guerreiros de Davi, ele era tão viril, ele era tão focado naquilo, que ele pegou uma espada na mão e ele saiu matando gente, e ele matava gente. Chegou um momento em que a expressão foi: a espada se colou à sua mão. Aquele homem, ele não coçava o nariz sem soltando a espada, porque ele sabia da sua função. Homens como esse, quando focam algo, eles não saem. No caso do povo da Babilônia, também. O Império Romano, ele tinha uma característica interessante, que eles colocavam o capacete na cabeça, e o capacete tinha duas abas. Se você entrar no Google ou ver alguma exposição, tampa o ouvido. Porque o objetivo é que a partir do momento em que você ouvir a sua ordem, você não tem que ouvir o quê? Mais nada. O capacete romano era assim, tampava aqui. Olha, toma tal lugar. Coloca o capacete tampava, não ouve mais nada. No calor da batalha, vamos fugir, não estou nem ouvindo, eu quero é avançar. A ordem que eu tive é avançar. Por causa da sua amargura com respeito à vida, seus habitantes agem com crueldade irracional e de maneira aleatória. Quem coloca essa amargura no coração daqueles homens é Deus. Para que eles não tenham outro foco. Quando você está amargo com alguma situação, você só olha para isso. Quando você está com uma dor, uma incômodo, você não lembra de mais nada. Você só foca naquilo. Esses homens, eles estão amargos, porque Deus colocou a amargura no coração deles, para que o desejo deles fosse extravasar, não fazendo corrida no parque da cidade, mas matando pessoas. Era isso que trazia alegria para eles. A nação também age precipitadamente, visto que não queriam gastar tempo avaliando os fatos. Todos os povos que o conquistavam sofriam grandes injustiças. Eles não paravam para pensar, eles simplesmente destruíam. O foco é: eu tenho que matar. E aí o versículo fala que eles cobrem a largura da terra. Um exército assustador e incerto avança vagarosa e cuidadosamente. Você quer uma parte do mundo e escapa à sua tirania. Muitos líderes modernos, tais como Napoleão e Hitler, destruíram seus exércitos, estabelecendo uma tropa muito limitada em um território grande demais. Mas essa nação tinha tanta força que ela nada teme. E se você começar a estudar um pouco a história de Hitler, do exército nazista, você vai ver que eles eram movidos com drogas.
Então se dava um comprimido lá, tinha fábricas disso, em que a pessoa se tornava o seu exército viciado, em que o que um exército normal demorava 3 dias para fazer, porque tinha que parar para dormir, para descansar, aqueles homens tinham tanta droga no organismo que eles faziam em 1. O que acontece é que depois esse exército ele se acabou, porque o vício foi tão grande e aquelas pessoas começaram a tremer. Eu vi esse documentário, começou a passar mal, que eles não conseguiam mais reagir. O físico não reagia, mesmo que o emocional falava vai, 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 vai. Esse povo não tinha droga, tinha a amargura do Senhor no coração. Eles não precisavam dessa droga. Eles avançavam e eles avançavam. Essa nação reuniu tanta força que ela nada teme. Qual é o propósito de Deus ter colocado essa amargura no coração? Fazer com que esse povo destruísse o povo de Israel, sem parar para pensar, sem parar para ver se vamos ter um pouco de piedade. Não, a destruição de Deus era para que isso acontecesse. Pode pecar do povo de Israel. Claro, o povo de Israel pecando contra o próprio povo de Israel, que é o que acontece na igreja hoje. É a igreja pecando contra a igreja, em que as pessoas elas não têm amor entre si. É só eu. Essa é a teologia de hoje. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser satisfeito. Aí é a técnica de coaching, a técnica disso, técnica daquilo, técnica de não sei o que outro, em que as pessoas elas vão cada vez mais se individualizando. E Deus faz o quê? Bate o machado. As características para o molde da minha vida e da sua vida, Menízia, Deus tem. E aí Ele aplica a dose certinha sobre a sua vida, para que você seja forjada dentro dos caminhos do Senhor. Aquele povo de Israel precisava que isso acontecesse, para eles entenderem que Deus é Deus. E Ele dá na medida certa. Ele não dá a mais, Ele não dá a menos. É claro que esse povo, com essa amargura e com o intuito maligno no coração, eles vão querer partir para a destruição, e a gente vai ver mais para frente que o que acontece é que Deus fala: vocês estão excedendo o que eu estou ordenando, vocês vão ser destruídos também. O comportamento voraz dos caldeus serve dessa maneira aos propósitos do Senhor. Ele fará uso da ira do homem para o seu louvor. Que coisa difícil da gente conseguir entender. Deus usar o ímpio para que o nome dele seja glorificado. Esses homens que estão fazendo o que estão fazendo na sociedade, esses homens que estão fazendo o que estão fazendo com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, não são motivados pelo diabo. Eles são motivados por Deus. Para que, quem sabe, a gente possa despertar. O polo lá da faculdade, lá de Planaltina, fechou. E 2 módulos antes, eu olhei para eles e falei assim: vocês querem que esse polo feche? De jeito nenhum, pastor. Isso aqui tem abençoado muitas vidas aqui. E o que vocês têm feito por isso? Eles ficaram me olhando. Falei: pelo menos 5 minutos depois da aula, vocês se reúnem, para orarem para Deus que envie mais pessoas? Não, pastor. Depois de 2 meses eu fui dar o último módulo, daquele polo lá que iria fechar. E eu falei: e aí? Vocês reclamaram lá atrás, e o que vocês fizeram? Algum dia vocês oraram? Não, pastor, não oramos. Falei: então, entenda que dentro da soberania de Deus, Ele vai fechar esse polo, porque vocês são pessoas que estão apáticas. É um juízo de Deus. Não é o diabo. É Deus que está agindo. Deus, Ele trabalha em prol do seu povo. Não é em relação a todos. Então, para que você desperte, Ele pode trazer sofrimento, Ele pode trazer doença, Ele pode trazer uma série de perseguições para que você desperte. É como quando a gente, como pai, a gente está educando o filho e às vezes a gente é obrigado a tomar uma decisão, seja de uma palmada, seja de você colocar de castigo, sei lá, qualquer coisa. Tirar algum bem. É algo que numa medida bem menor tem o objetivo, não é de magoar a criança. Nós, quando pais tomamos decisões, nós não fazemos isso para magoar as nossas crianças. Ou os maridos, quando pastoreiam suas esposas, fazem para a sua esposa com o sentido de deixá-la triste. Não, o objetivo é fazer o quê? Com que a pessoa aprenda e tome uma nova postura. O objetivo maior sempre é a edificação.
Mas às vezes, para você edificar, você tem que destruir. E é isso que Deus faz. Amém? E pastor, aparentemente parece que é uma coisa assim, muito ruim, né? Assim, Não é aparente, não. aí a gente vai entender que realmente é uma correção, é igual filho. Ninguém sente prazer em dar uma surra no filho, mas você está corrigindo ele. Dói tudo, mas é uma correção. Realmente, se for comparar, né, a nossa vida secular com a palavra de Deus, faz muito sentido. E mesmo a correção, nos moldes que o André está falando, ele tem que ter a motivação da palavra de Deus. Entendeu? Então não é trazer algum tipo de castigo ao filho, porque o filho está fazendo algo que eu não gosto. E sim porque algo que está sendo feito contra a palavra de Deus. E nós temos a mania de misturarmos os elementos. Então nós chamamos a atenção das pessoas, ou dos filhos, ou das esposas, dos maridos, quem quer que seja, baseado no que eu acho que é o certo. Não o que a palavra de Deus está falando. E ainda usamos jargões. Você tem que ser submisso. Olha, você tem que... Não. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? A pessoa não está rompendo com a palavra. Ela está rompendo com algo social que você definiu. Eu não posso punir você porque você está usando uma veste branca ou uma veste amarela ou usa um sapato de tal cor. Não, isso é uma coisa que eu estou determinando. Eu posso até punir, mas não falando que a Bíblia está dizendo isso. E esse é o erro. Nós, na nossa sociedade, nós temos que entender que os princípios que regem a sociedade não é a minha vontade, não é o meu desejo, mas sim o que as Escrituras falam. Se você quer ir contra esse ensinamento que Deus está falando, é outra coisa. Mas você sabendo daquilo, você tem que entender que você tem que tomar uma decisão. Ou você está com o Senhor ou está contra Ele. Ponto. Não tem outra saída. Então o Senhor, Ele comissiona ida à casa do Senhor no dia do Senhor, que é o domingo. Se você é uma pessoa que trabalha de turno, um sábado, terça, quinta, sei lá que dia que seja. Quando você não faz isso, você está indo contra um princípio da palavra de Deus. Mas é o meu tio, é o meu avô, é a minha irmã que visitou. Quem é? E aí a decisão é sua. Você vai seguir uma ordenança ou você vai fazer o que você quer? Mas o visita chegou em casa 10 minutos antes de começar a igreja, o culto da igreja, e eu não posso de maneira nenhuma deixar de atender essa pessoa. É você e Deus. Entenda que sempre tem o princípio da misericórdia. Tem uma série de fatores em que quem vai ter que tomar a decisão? Você. Quem vai conseguir receber os louros ou as consequências? É você também. Todas as situações. Mas se você não conhece os ensinamentos e os mandamentos, você toma decisões errôneas a partir de conhecimentos superficiais e impreterivelmente você vai quebrar a cara. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome pelo Teu grande amor e pela Tua graça. Queremos, Pai, mais uma vez colocar a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor nos abençoe com conhecimento e sabedoria. Conhecimento para que nós possamos entender o que é que nós temos que fazer, e sabedoria para que no momento nós possamos utilizar este conhecimento de uma forma sábia, porque nós temos, Pai, agido de uma maneira errada, nós temos, Pai, agido segundo o nosso coração, baseado nas nossas emoções, e as consequências, elas são desastrosas. Talvez não num patamar e num nível como o do povo de Israel perante a Babilônia, pelo menos por enquanto, mas nós precisamos tomar as decisões certas segundo a Tua vontade. Pai, nos orienta, é o que nós te pedimos hoje e sempre. Amém e amém.